Bom, a questão também do grupo dentro de uma instituição empresarial, dentro de uma organização, é só um exemplo que a gente pode trazer para poder pensar a questão do grupo, para poder pensar a questão da liderança, né? Dentro de equipes esportivas também é possível pensar a questão da liderança, e a gente pode ver, né, variações em relação a esse estilo, em momentos diferentes, né, estilos diferentes de liderança, né? O grupo ele é uma instância absolutamente dinâmica. Os indivíduos que fazem parte do grupo, eles estão em constante transformação, né? Foi algo que a gente discutiu muito lá na unidade da psicologia social, dessa dimensão dinâmica da existência humana. Se o indivíduo ele está em constante transformação, o grupo, né, que é composto por um conjunto de indivíduos, ele também está em constante transformação, em interação com o meio, colocando os indivíduos em interação entre si, né, a depender dos vínculos que estão estabelecidos, que vão se transformar a todo instante, os papéis que também vão se transformar, enfim. Existe a possibilidade de a gente pensar essa questão grupal e essa questão da liderança nas mais variadas configurações grupais e nos mais variados contextos em que a gente vai lidar com um grupo, ou que a gente vai trabalhar em grupo, ou que a gente vai tentar intervir em um grupo. Tá bom? Além disso, são fenômenos bastante comuns dentro da dinâmica grupal que são analisados, que são discutidos por Castelevin. É assim, a questão da busca, né, por afirmação pessoal, muitas vezes aí uma disputa por um cargo de liderança, por um papel significativo do ponto de vista simbólico, do ponto de vista financeiro. Você tem uma busca por afirmação pessoal dentro de equipes de trabalho, né? E aí a liderança desse grupo ela tem que pensar a respeito dessa busca por afirmação pessoal, até que ponto isso pode contribuir para os processos de trabalho e até que ponto os indivíduos estão mais preocupados em se afirmar pessoalmente diante do grupo, né? E isso pode, às vezes, atrapalhar as relações, atrapalhar os vínculos e, consequentemente, atrapalhar a produtividade se a gente estiver falando de um grupo que está dentro de uma empresa, dentro de uma organização empresarial. O estabelecimento de rivalidades e de alianças, né? Quando se trata de seres humanos, né? De relações humanas, isso é inevitável. Dentro de todos os grupos a gente vai ver, né, o estabelecimento de alianças entre os indivíduos, de acordos, né, que vão contribuir para o andamento da tarefa daquele grupo, e também os problemas, as disputas por liderança, né, nesse processo de busca de afirmação pessoal também pode despertar a questão das rivalidades dentro do grupo, né? E aí cabe ao coordenador do grupo, cabe à liderança do grupo, trazer essas questões à tona e colocar essas questões em discussão, né? Colocar essas alianças em discussão, colocar as rivalidades em discussão, para a gente poder conseguir ter um processo grupal que flui melhor, né, para o próprio grupo realizar suas tarefas e suas ações da forma mais adequada. As disputas pela liderança, como já indiquei, a alternância ali de momentos de coesão, né, coesão ali, um processo de união do grupo, em que o grupo ele tá, quando a gente fala que um grupo está coeso, esse grupo ele está bem articulado entre si, os indivíduos eles estão, né, dentro das suas funções, dentro dos seus papéis, eles se complementam e eles conseguem realizar a sua tarefa, a sua atividade de forma mais satisfatória. Então a gente vai ter alguns momentos em que o grupo vai estar bastante coeso e outros momentos que a gente vai perceber um grupo se desagregar, né, os indivíduos se afastarem uns dos outros, né, assim, principalmente atravessados aí por processos de comunicação, por interferências nesse processo de comunicação, né? E aí também cabe aos coordenadores, cabe à liderança colocar isso em debate, né? A resistência em relação ao processo de mudança ou a disposição em estabelecer algum processo de mudança dentro do grupo, né? Esses também são elementos que a gente vai observar com uma facilidade muito grande. E o surgimento de mal-entendidos e esforços para a superação desses mal-entendidos. Como eu havia dito, o Castelevin é um autor que se preocupou muito com a questão da comunicação dentro de um grupo, né? E aí a gente tem que colocar esses processos de comunicação entre os indivíduos que fazem parte do grupo sob análise, para ver, às vezes, tem um problema de rivalidades que vão aparecer dentro de um grupo, que é resultado de um mal-entendido, que é resultado de uma interferência na comunicação entre os indivíduos, né? E a gente tem que colocar isso em questão, tem que colocar, né, esses problemas sobre a mesa para que os indivíduos discutam e consigam superar esse problema na comunicação que existe
e que pode gerar mal-entendidos, que pode gerar rivalidades, que pode, né, atrapalhar ali o funcionamento do grupo e pode atrapalhar que o grupo, né, consiga realizar suas atividades e suas tarefas. Um outro autor bastante significativo dentro desse contexto é um autor chamado Pichon-Rivière, que é uma referência fundamental dentro da perspectiva, né, da psicologia dos grupos, e que ele vai definir o grupo de uma forma muito específica. Ele vai indicar que um grupo é um conjunto de indivíduos que estão reunidos, né, por constantes de tempo e espaço, ou seja, né, você tem um local em que um grupo se reúne, tem um momento específico em que o grupo se reúne, né, então um conjunto de pessoas reunidas por constantes de tempo e espaço, que vão estabelecer para si uma tarefa, né, que eles vão realizar articulados por sua mútua representação interna. Isso é uma forma muito difícil de falar que é um conjunto de pessoas que vai estabelecer para si, né, para esse conjunto, uma ação específica, uma tarefa específica, e eles vão desempenhar essa tarefa a partir da vinculação que eles vão estabelecer entre si, da articulação existente entre as diferentes funções e os diferentes papéis que vão ser estabelecidos dentro de um contexto grupal. Bom, nesse caso, o que caracteriza a definição, né, dos grupos operativos para o Pichon-Rivière é o entendimento de que o grupo está voltado para a realização de alguma tarefa. Então, a gente pode pensar, né, uma comissão que vai organizar um evento, um departamento dentro de uma empresa que tem como objetivo, né, dar andamento em ações específicas dentro daquela organização. É um conjunto de pessoas que necessariamente vão estar reunidos e vão colocar para o grupo uma tarefa que todos vão em conjunto realizar. Alguns elementos importantes aí que o Pichon-Rivière vai trazer para essa discussão. O primeiro elemento que a gente pode indicar é um processo de afiliação. O que é um processo de afiliação? O Pichon-Rivière vai falar que a afiliação, né, a gente deve compreender a afiliação como os primeiros contatos que o indivíduo vai realizar com o grupo. Então, todas as vezes que nós, por exemplo, nos aproximamos de um grupo que já existe, ou que nós começamos a consolidar um grupo para realizar alguma tarefa, ou quando vocês, por exemplo, quando passaram no vestibular e que começaram os cursos de graduação que vocês cursam agora, vocês todos passaram por um processo de afiliação, né, de reconhecimento de si mesmo e do outro dentro de um contexto grupal, a identificação, né, de processos que são comuns entre os indivíduos que fazem parte do grupo. É o momento que se começa o estabelecimento das afinidades, né, da aproximação, os primeiros contatos, né, ali de amizade, por exemplo, que vocês viveram. O Pichon-Rivière, e vivem até hoje, obviamente, o Pichon-Rivière fala que esse é um processo de afiliação. É o momento em que o indivíduo ele passa a fazer parte de um grupo específico, né? Além dele, né, desse processo de afiliação, o Pichon-Rivière também fala sobre um elemento da pertença, ou do pertencimento, né? Que a gente entende desse processo? Depois que o indivíduo passa, né, por aquele momento da afiliação, do reconhecimento do grupo, das finalidades do grupo, dos indivíduos que fazem parte do grupo, e ele estabelece vínculos com esses indivíduos que fazem parte do grupo, o indivíduo ele passa a sentir, né, pertencente àquele grupo. Então nós temos sentimentos de pertencimento em relação a vários grupos que a gente faz parte, né? Eu, por exemplo, tenho um sentimento de pertencimento em relação ao grupo de professores dessa instituição, né? Vocês certamente têm um sentimento de pertencimento em relação à turma que vocês fazem parte, ao grupo familiar que vocês fazem parte, né? Então, o sentimento de pertença é algo importante da gente pensar também dentro de um processo grupal, e foi algo que o Pichon-Rivière chamou a atenção. Uns processos de comunicação, que o Pichon-Rivière vai falar que é um instrumento de crescimento e de troca grupal, né? A questão da pertinência, que é o sentimento que o indivíduo vai ter, né, que vai representar o comprometimento do grupo em relação à tarefa que o grupo desempenha, e a questão da tele, que de um modo geral vai representar o clima sobre o qual o grupo vai desempenhar suas tarefas, vai desempenhar suas ações. Essa questão é muito importante quando a gente pensa, por exemplo,
a questão de um grupo que faz parte de uma empresa. Né? Dentro dos estudos ali da psicologia organizacional, a gente vai ver muitas vezes o estudo do clima organizacional. Né? Então, a gente pode pensar, né, esse estudo do clima organizacional, também do ponto de vista do grupo, né, a gente pode compreender como a TELE, o conceito que o Pichon-Rivière vai indicar, né, para falar sobre o clima sobre o qual as tarefas vão ser realizadas dentro de um grupo. Para poder compreender melhor esses conceitos, mais uma vez eu vou sugerir que vocês retomem o material escrito, porque a gente tem lá uma discussão mais aprofundada e tem alguns textos que são textos complementares, que vão além do texto do próprio Pichon-Rivière, que vai contribuir para que vocês compreendam esse universo de forma mais próxima, né, do que o autor delimitou inicialmente. Tá bom? Sobre a questão dos papéis, o Pichon-Rivière também vai oferecer a sua contribuição, indicando que, além da figura do líder, a gente tem outras figuras que são importantes e que comumente são encontradas dentro de um contexto grupal. O primeiro deles, né, que a gente pode citar aqui hoje, é a questão do porta-voz, que o próprio nome vai indicar para a gente que é aquele indivíduo que, em um determinado contexto grupal, percebe uma situação que pode ser considerada uma situação problemática, e aí ele vai ser aquele indivíduo que vai comunicar às lideranças, que vai denunciar um processo, que vai falar pelo grupo, né, sobre as necessidades, sobre os anseios do grupo em relação a algum processo que o grupo está vivendo. Muitas vezes a gente pensar ali a configuração dentro da sala de aula, né, cada turma que vocês fazem parte aí tem um representante. Né? Então, institucionalmente, do ponto de vista formal, né, o representante de turma ele atua como um porta-voz do grupo em relação aos desejos e aos anseios do grupo, aos anseios de cada turma, junto à coordenação dos cursos que vocês fazem parte. Né? É óbvio que não necessariamente apenas um indivíduo vai cumprir essa função e também não necessariamente essa função deve ser prevista do ponto de vista formal, como é a atividade do representante de turma. A gente pode ter a figura do porta-voz atuando em um contexto grupal do ponto de vista informal, né? Aquele indivíduo que comumente fala sobre os anseios do grupo e não necessariamente atua como esse representante institucional. Né? Além do porta-voz, o Pichon-Rivière vai falar sobre a figura do coordenador, que é uma figura extremamente importante, que ele vai coordenar as ações do grupo, que ele vai atuar em conjunto com a figura do líder e ele vai contribuir para o andamento da tarefa grupal. A gente pode ter em um grupo mais de uma figura, né, mais de um indivíduo que vai desempenhar essa tarefa, que vai desempenhar essa função. E aí é importante que a figura do líder consiga, né, também articular esses coordenadores junto aos pequenos grupos que estão ali estabelecidos, junto ao grupo, né, como um todo, porque isso pode contribuir e muito, né, para o desenvolvimento da tarefa grupal. Além desses, um outro papel extremamente importante, né, que a gente pode falar um pouco sobre ele hoje, que é a figura do bode expiatório. Muitas vezes a gente percebe que em um grupo existe um processo no qual todos os anseios, todos os problemas que o grupo vive são atribuídos a uma figura específica, a um indivíduo específico. Né? Como se esse indivíduo ele aparecesse como culpado pelos problemas que o grupo vivencia. Né? Quando a gente fala da figura do bode expiatório, é importante considerar que os psicólogos que vão atuar junto do grupo, a liderança que vai atuar junto do grupo, precisa de ter um olhar bastante crítico em relação a esse processo, né, a esse elemento do processo grupal. Porque muitas vezes o grupo não se responsabiliza pelos problemas em que ele vive, pelos problemas em que ele se encontra, e ele terceiriza essa responsabilidade. Ele indica que a culpa pelos problemas que ele vive é um indivíduo que faz parte daquele grupo. Né? E muitas vezes esse indivíduo, a participação dele é pequena dentro dos problemas do grupo e, na verdade, o que a gente precisa de promover é um processo de responsabilização do próprio grupo em relação aos problemas que o grupo vivencia. Bom, pessoal, tendo então discutido brevemente as contribuições do Kurt Lewin e do Pichon-Rivière, né, refaço o convite para que vocês retomem
a leitura do material escrito, né? Nele tem outras contribuições da psicologia dos grupos, né? Para áreas específicas do conhecimento. Então lá a gente vai discutir um pouco as contribuições da psicologia dos grupos para a psicologia do trabalho, para a psicologia organizacional, né? Para quem trabalha, né, com essa questão. Tem também algumas contribuições, né, do estudo aí da psicologia dos grupos para a psicologia do esporte, que eu acho que é fundamental para vocês que são estudantes aí da educação física, né? Então a gente tem outras discussões no material escrito que podem contemplar necessidades específicas de cada curso, e aí fica o convite para vocês aprofundarem um pouco mais naquele material, tá bom? Eu agradeço, bons estudos para vocês e até a próxima!